João capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Então Jesus não faz nada que ele não tenha visto no Pai. O livro de Hebreus fala que ele é a expressão exata da sua pessoa. Jesus é a expressão exata de Deus. O texto lá de Hebreus ele diz assim, que nos últimos dias Deus falaria por intermédio do Filho, porque ele já tinha falado muitas vezes pelos profetas. Agora, nos últimos dias, ele está falando por intermédio do Filho, a quem ele constituiu como herdeiro de todas as coisas. É a expressão de Deus, é a figura. Ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Agora voltamos para o texto aqui. O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ele vê o Pai fazendo. Porque tudo o que o Pai faz, o Filho também semelhante faz. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, isso falou Paulo. O meu chamado, a minha vocação, a sua vocação é ser imitador de Jesus. Da mesma forma que Jesus é a expressão de Deus. Jesus só faz o que o Pai faz. Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Olha que coisa incrível esse versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus traz vida. Quando você crê em Jesus, você recebe vida. Assim, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, vivifica os mortos, também Jesus vivifica, porque Ele é o imitador do seu Pai. E eu sou chamado, você é chamado para ser imitador de Deus. Você foi chamado para vivificar as pessoas, trazer vida às pessoas. Nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna porque o Filho de Deus, Ele nos vivificou. O Filho de Deus, Ele nos vivifica. A vida eterna estava nele. A vida eterna está em Jesus. Jesus é a própria vida. E nós fomos chamados para vivificar. Assim como Jesus nos vivificou. Nos trouxe vida. Trouxe vida ao que estava morto. Versículo 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Se você for no capítulo 17, de João, lá fala sobre a unidade. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem é que tem vida? Aquele que ouve a palavra do Evangelho e crê.
Muitas pessoas não têm a vida eterna porque não têm a palavra dentro de si, porque eles não creem na palavra de Cristo, na palavra daquele que foi enviado. Então aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tem a vida eterna. Irmãos, o que pode sustentar um homem ou uma mulher nos momentos de crises é a certeza da vida eterna. A vida eterna é para ser vivida aqui, agora, já. Porque se você viver nesse tempo, nessa existência presente, sem o Espírito eterno do Evangelho, você não tem razão de viver. Você não vai conseguir enfrentar a morte dos seus entes queridos. Você não vai conseguir enfrentar as tragédias da vida se você não tiver a esperança da vida. O Evangelho é a esperança de vida. Nós precisamos ter a vida permanente em nós. A vida permanente em nós é crendo naquilo que Jesus veio e fez, e ensinou, e mostrou, e apontou, e criou um caminho. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A voz de Deus é que vivifica. Ouvir Deus traz vida. Deus fala conosco, mas nós precisamos discernir a voz de Deus dentro de nós. Quando Deus está nos dando direções. Sabe qual é o grande problema de nós? É que nós ficamos presos à voz de uma pessoa. Aí toda a direção de Deus para a sua vida é nessa pessoa. Se a direção da sua vida está em mim, você está perdido. Vou deixar bem claro. Porque eu não morri por vocês. Jesus morreu por nós. É o Filho que nos vivifica, que nos traz a vida. O texto aqui está dizendo, aquele que ouve a palavra do Evangelho e crê naquele que enviou Jesus, tem a vida. O problema é que nós não ouvimos a voz, porque nós gostamos de ser tutoriados, tutelados. Nós não gostamos de ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor troveja sobre as muitas águas. As muitas águas falam das muitas vozes. Na sua mente passa a voz de anjo, passa a voz de Deus, a voz de demônio, a voz da sua própria consciência, a voz do seu inconsciente, a voz de tudo passa na sua mente e na minha. Mas entre elas está a voz de Deus, que traz convicção dentro de você, para você seguir, para você caminhar, para você crer, para você ter direções na vida, para você ter decisões corretas na vida. A voz de Deus está alinhada com o Evangelho. A voz de Deus está alinhada com as direções do Evangelho. O único mandamento de Jesus é amar o próximo com a si mesmo. Porque Jesus, Ele ensinou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse é o novo mandamento. E único. Toda a lei se cumpre nesse mandamento, que é a coisa mais difícil. Se todas as decisões que nós tomar na vida for pensando só nesse mandamento, nós vamos acertar todas. Porque eu não vou brigar com a minha esposa, não vou brigar com meus filhos, não vou ter problema nos meus ciclos de relacionamento, porque eu vou tratar o outro com amor, vou tratar o outro com misericórdia, eu vou tratar o outro com graça, eu vou tratar o outro
com os frutos do Espírito, com gozo, com paz, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, enfim. Os grandes desafios nossos no Evangelho é ouvir a voz. Mas em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Aquele que ouve a minha palavra e crê tem a vida eterna e não entra em juízo, e passou da morte para a vida. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade. Pula lá para o versículo 37. Versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado um testemunho a meu respeito. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Na verdade, eu já disse para vocês, né? É o Filho que revela o Pai. O Filho é a expressão exata do Pai. O Filho, que é o unigênito do Pai, é quem revela o Pai. Examinai as Escrituras, porque julgar ter nelas a vida eterna. São elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não querem vir a mim para terdes vida. Jesus diz: eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Está falando aqui para os fariseus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais a glória uns dos outros? E contudo não procurais a glória daquele que vem do Deus único? Como vocês podem crer? Vocês que aceitam a glória uns dos outros, não queiram a glória que é do Senhor. Queridos, tenha a percepção do Evangelho, ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Deus fala conosco todo dia. Nós temos que parar e ouvi-lo. É que nós queremos tomar todas as decisões e direções. Deus está falando com você a todo momento, a todo instante. Abra o seu espírito. Ouça a voz de Deus. Creia na palavra do Evangelho. Seja um imitador de Cristo. Seja um imitador de Cristo, assim como Cristo é imitador de Deus. Deixe a glória de Cristo invadir a sua vida. Deixe o poder do Evangelho, o poder de vida indissolúvel que o Evangelho tem, tomar conta do seu interior. E você será uma pessoa que transmite vida. Você será uma pessoa que vivifica por onde você entra. Você será o bom perfume de Cristo, exalando em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Você será uma carta lida por todos, onde você estiver. Seja uma carta lida em casa. Seja um bom perfume em casa, porque ali todo mundo te conhece. Será que você é uma carta lida em casa? Uma carta escrita com o dedo de Deus em casa? Será que você é um bom perfume em casa? É ali o primeiro passo. E daqui por diante outros passos no Evangelho. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar?